gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com minha mãe. E aí, gente, hoje a gente vai falar de um negócio chamado Knight Rider e Miau Miau. A gente vai mostrar para vocês como transformar o seu sensor do Libre no monitor contínuo de glicose. Então, quando a gente compra o Libre, o sensor, a gente tem que usar o leitor para poder saber qual é a glicemia naquele momento. Então você tem que escanear para poder saber qual é a glicemia. E aí recentemente inventaram um dispositivo chamado Knight Rider, que ele transmite, você coloca ele em cima do Libre, ele fica assim, e fica transmitindo a cada 5 minutos os valores que estão sendo lidos para um aplicativo no celular. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de cada parte desse processo, do dispositivo e de outras alternativas que existem, do aplicativo no celular e uma forma de seus pais ou alguém que você queira, ou mesmo seu médico, acompanhar também suas glicemias à distância. Então, existem hoje alguns dispositivos que já funcionam como, já transformam o leitor o sensor do Libre num monitor contínuo de glicemia, também conhecido como CGM. Existe o Knight Rider, que é esse aqui que eu estou mostrando a vocês. E existe um outro dispositivo Miau Miau, que a gente não tem, mas que eu vou colocar a foto dele para vocês terem uma ideia de como é. O design deles é um pouco diferente, né? O Knight Rider, se você for comparar com o sensor do Libre, ele é quase do mesmo tamanho. Ele é um pouco mais alto. A altura dele equivale mais ou menos a 2 sensores do Libre. Então, quando você usa ele em cima do Libre, o Libre fica um pouco mais alto do que o normal. Já o Miau Miau, que vocês vão ver aí na foto, ele não adiciona muita altura aqui, mas ele tem o dispositivo dele, ele vem para baixo. Então a área ocupada pelo conjunto, o Libre e o Miau Miau, ocupa mais espaço no corpo da pessoa. Então, esses dispositivos, eles funcionam via NFC, que é o protocolo de comunicação que alguns celulares têm, e mandam os dados para o aplicativo no celular via Bluetooth. Então, com o Libre, eles funcionam via NFC e do dispositivo, do transmissor para o celular, via Bluetooth. Existem 2 versões do Knight Rider. Existe a versão sem ser à prova d'água, que foi a que a gente comprou, e a versão à prova d'água. A versão sem ser à prova d'água custa $110, mais o frete. Eu pedi o frete para o próprio Estados Unidos, que minha cunhada ia estar lá, e ela que trouxe pra gente. Se eu não me engano, a gente pagou $25 pelo frete. Chegou rapidinho. Eles entregam no Brasil também, mas quando eu perguntei, eles entregavam via DHL, que é um frete um pouco mais caro. E você corre o risco também de ser taxado, que é 60% do valor do produto mais o frete. $110 é quem vale a quantos reais? Lu, depende da cotação do dólar. Então vamos considerar dólar R$4 mais ou menos, daria R$440. O Miau Miau, que vocês vão ver na foto aí, ele custa um pouco mais caro, são $199. E ele é a prova d'água, ele já é a prova d'água. E uma grande vantagem dele em relação ao Knight Rider é que o Knight Rider você tem que ficar trocando a bateria. Que é muito cansativo. A bateria que ele usa é desse tipo aqui, uma bateria um pouquinho maior que bateria de relógio. É uma bateria fácil de encontrar, mas você tem que estar trocando ela mais ou menos a cada 2 semanas. Dura mais ou menos o tempo que o sensor do Libre dura. Depende, obviamente, da qualidade da bateria, que eu já comprei uma bateria Xing Ling que não durou nem um dia. Então é melhor você comprar a bateria de melhor qualidade, né? E o Miau Miau, ele é recarregável. Você não precisa trocar bateria. Então, justamente por precisar trocar bateria, as primeiras versões do Knight Rider foram sem ser à prova d'água. E a diferença da versão à prova d'água para esse aqui, além de ser à prova d'água, é que eles têm um anel de vedação no local da bateria.
Então o dispositivo à prova d'água é exatamente igual a esse. Se você colocar um do lado do outro, você não consegue distinguir. Então, o Knight Rider é fabricado por essa empresa, que é uma empresa americana. E o Miau Miau é uma empresa asiática, que eu não me recordo exatamente qual é o país onde ele é fabricado. Então esses dispositivos, eles mandam dado a cada 5 minutos. Né? E gente, lembrando, a gente não tá fazendo propaganda nem pro Knight Rider, nem pro Libre, nem pro Miau Miau. Eu vou colocar aqui o site onde você encontra os dois dispositivos para vocês poderem consultar. A gente está fazendo esse vídeo porque a maioria do material que existe é em inglês. Todo o material que eu encontrei até hoje foi em inglês. Os sites são em inglês, os tutoriais que mostram as resenhas dos produtos que você encontra, a maioria em inglês. Então achei interessante, né? A gente achou interessante fazer em português porque tem ajudado bastante a gente. Então como é que prende, né? O Knight Rider, ele não tem nenhum adesivo e o que a gente tem não é a prova d'água. Então ele precisa ser removido toda vez que for tomar banho ou nadar, ou fazer alguma atividade que possa se molhar. Então a gente comprou essa pulseira aqui, que é um plástico rígido, feito numa impressora 3D e um elástico. É um dispositivo muito tosquinho. Eu posso botar até o link para vocês, se vocês se interessarem. Então você encaixa o Knight Rider aqui e coloca por cima do Libre. Gente, a pulseira ela não vem só branca, vem da cor de pele. Tem várias cores. Tem gente que usa feito uma meia, né, por cima para poder segurar os dois. Existem várias formas. Tem gente que usa velcro, fita dupla face. A gente tentou colocar velcro, mas não fica bom. E aí é importante que seja, se o seu dispositivo não for prova d'água, que seja alguma coisa que você consiga retirar com facilidade. No dispositivo à prova d'água, a ideia da gente é simplesmente colar o kinésio por cima e pronto, porque aí pode tomar banho, pode fazer o que quiser com ele. Uma coisa importante que eu vi numa resenha de um rapaz da Inglaterra, que fez a comparação do Knight Rider à prova d'água com o Miau Miau, é que o Miau Miau ele é certificado para ser a prova d'água. Então tem lá os padrões, a certificação dele é igual a do Libre, ou seja, certificado para até 30 minutos dentro d'água e 1 metro de profundidade. E ele disse que pesquisou muito e não conseguiu achar uma certificação parecida para o Knight Rider. Mas em contato com os fabricantes, eles me informaram que é o mesmo tipo de proteção de água do que o Libre. Então, teoricamente, funciona da mesma forma. Embora eu vi algumas resenhas, alguns comentários, dizendo que ficou saindo uma aguinha escura no lugar da bateria. Ou seja, entrou água no dispositivo que supostamente deveria ser a prova d'água. Gente, minha mãe usava kinésio para aprender o Libre. Aí tinha o Libre, aí tinha o Knight Rider assim, e tinha kinésio. Sendo que me machucava. Aí minha mãe colocou o Libre, a kinésio, e agora eu tô usando a pulseirinha porque me incomoda. Essa parte aqui feita da impressora 3D me incomodava um pouco. Como é um plástico rígido, colocar diretamente sobre a pele dela acabava machucando. Porque aqui não tem um acabamento suave, né? É meio áspero. Não é nem áspero, mas é muito afiado, entendeu? Assim, então acabava arranhando. E aí eu deixei de usar a pulseira, porque ela não queria mais usar, e colava tudo com kinésio. E aí na hora do banho tinha que tirar tudo e acaba judiando um pouco da pele, machucando um pouco a pele, né? Ficar tirando e colocando fita 1 ou 2 vezes por dia. E ela estava criando uma resistência para usar. E aí então a gente teve a ideia de colocar a fita kinésio por cima do sensor e colar o Knight Rider com a kinésio ou então com um esparadrapo micropor e colar somente em cima da kinésio de baixo. E aí quando tirava, não pegava na pele dela. Não, mas aconteceu que ficava caindo. Descolava com bastante frequência, porque para colocar... A gente testou isso ontem e ficou caindo um monte de vezes. E aí ela disse agora que usando a kinésio por cima do Libre e colocando essa parte aqui em contato direto com a kinésio, não machucava tanto o braço. Eu vou atender. Os dois dispositivos, eles têm um buraquinho
né? Não sei se dá pra ver daí, para você fazer um reset. Então, principalmente o Knight Rider, Esse se buraquinho você aqui, ó, ficar gente. muito tempo sem usá-lo, ele não consegue reconectar sozinho quando você volta a usar ele. Então é preciso que você faça um reset nele. E para isso ele vem com que nem o iPhone vem, né? Com aquele negocinho para abrir o lugar do chip. Não só o iPhone, mas todas as marcas. Ele vem com aquele negocinho bem fininho para você introduzir nesse buraquinho e resetar. No caso a gente perdeu, então eu uso, por exemplo, A gente sempre perde isso. um brinquinho, né? Que tem a pontinha bem fina, pode ser um clips, pode ser um alfinete, qualquer coisa, para pressionar até acender a luz vermelha e aí ele normalmente se reconecta sem maiores problemas. Na escola eu usei da ponta do meu grafite, que é 07, e também reseta. Se ficar usando continuamente, possivelmente você não vai precisar ficar resetando com muita frequência. Mas às vezes ela enche o saco de usar, fica sem usar a tarde toda, quando volta a usar tem que resetar para poder voltar a transmitir os dados. Ou então minha mãe me falou assim, Luísa, coloca o Knight Rider e reseta. É porque eu fico olhando de longe agora ela, né? Então assim, todos os dois fabricantes, tanto do Knight Rider quanto do Miau Miau, têm seus próprios aplicativos. Entretanto, o que a gente pesquisou sobre isso é que esses aplicativos não são tão interessantes. Os aplicativos mais utilizados são o Spike, Não, que é esse aqui. O Spike para iPhone, que funciona no iOS. E o X-Drip, X-Drip Plus, que seria para dispositivos Androids. Todos os links a gente vai deixar aqui na descrição. E esses aplicativos, eles funcionam para mais de um tipo de dispositivo. Então, por exemplo, a gente usa o iPhone, então a gente instalou o Spike. E o Spike, ele funciona tanto para o Knight Rider, quanto para o Miau Miau, quanto para um outro dispositivo chamado Dexcom, que não existe aqui no Brasil. Gente, esse aplicativo aqui, ó. Esse. Aqui, ó. Que tem um raiozinho. E minha mãe também baixou outro aplicativo, que é esse azulzinho. Por que tu baixou esse? Quando você não consegue baixar esse aplicativo direto, por exemplo, da App Store, né, da Apple Store, você tem que entrar no site do fornecedor do aplicativo, que eu vou colocar o link, é spikeapp.com. E também vai estar aqui na descrição, passando, no lugar. E aí, e pedir um convite. Né? Então, com esse convite, você tem que instalar um outro aplicativo chamado Test Flight, que é esse que a Luísa mostrou, azulzinho. Quando você entra nele, aí tem aqui Redeem, quer dizer, você pegar e colocar seu código. A gente já tem o código, já colocou, então ele simplesmente aparece aqui o Spike para você baixar. Então essa é a forma de vocês conseguir baixar esse aplicativo. Você não encontra ele direto na Apple Store. Mas o Test Flight encontra na Apple Store? O Test Flight você baixa direto na Apple Store. Mas o Spike você baixa no Test através Flight. do Test Flight, exatamente, com o código que você recebe por e-mail. Quando você vai solicitar o código, né, você vai solicitar esse convite, você tem que colocar o seu e-mail da sua conta da Apple, né, da Apple Store, ok? Seu Apple ID. Que se chama? Esse aplicativo, ele é extremamente interessante. Luísa não quer mostrar porque a glicemia dela acordou alta e ela acabou de tomar café. Mas assim, tem várias coisas que você consegue configurar. Eu vou... Coloca um blur no negócio. Tá certo. Então ele a cada 5 minutos ele mostra a glicemia atual, ele mostra uma seta de tendência e você consegue ver aqui quanto foi a última medida e quanto foi o valor em relação à última medida. Então, por exemplo, ele está caindo aqui em relação a 5 minutos atrás, caiu 5,4 miligramas por decilitro, né, a glicemia dela. Você pode configurar também a unidade de glicemia, porque tem países que não usam miligramas por decilitro, usam mol por decilitro, sei lá, alguma coisa assim. Na Inglaterra, outros lugares usam. Além disso, você tem esse esquema de cores, você pode configurar os limites, né, ideais
da sua glicemia, né, qual é a faixa que ela deve estar. E você consegue também configurar alarmes, se tiver abaixo, ou seja, no caso uma hipoglicemia, ou se subir acima de um certo nível. Que é Esse a alarme, hiperglicemia. E aí você consegue ter esse alarme, por exemplo, durante a noite, esse alarme te acordar para você tomar alguma ação. Gente, na primeira noite que eu dormi com isso, eu não consegui dormir, porque eu ficava... Como é que eu só a madrugada? É importante dizer que Luísa, ela tem a glicemia controlada. Só que ela começou há mais ou menos um mês a tomar hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento é hiperglicemiante. Então, tipo, nos primeiros dias, a gente pode fazer até um vídeo específico sobre isso, explicando como tem sido a experiência. Mas assim, nos primeiros dias a glicemia dela ficava muito alta, até a gente conseguir reajustar as doses da insulina basal e da insulina rápida. E principalmente durante a madrugada e o começo da manhã, a glicemia dela ainda tá ficando um pouco alta. E, gente, tem um gráficozinho aqui embaixo. Ó, o amarelo significa alto, o verde que ficou bom. E quando tem um vermelho no gráfico, significa que você teve uma hipoglicemia. Hipo, tá, gente? Uma hipoglicemia. Então você pode configurar tudo aqui, basicamente configurar as cores que você quer mostrar, né, os limites, né, que você quer ter para sua glicemia, os alarmes que você quer ter. Você pode ter alarme, por exemplo, se ficar muito tempo sem comunicação, ele gera o alarme para você ver se precisa resetar, o que está acontecendo, se precisa trocar bateria. Ô, gente, muitas vezes chega aviso e eu não entendo, porque é em inglês. E o pior é que não tem como traduzir para português. Né? Você pode ver também aqui a última hora, né? Tem aqui as últimas 3 horas. Você pode mudar o gráfico, né? O que você está vendo aqui, as últimas 12 horas. Você pode também colocar aqui, quando você, nas refeições, o quanto de insulina você tomou e o quanto de carboidrato você comeu. E aí tem um algoritmozinho que ele diz insulina on board, ou seja, quanto de insulina residual você tem em determinado momento, quanto de carboidrato residual você tem em determinado momento. E aí você pode, se você, por exemplo, almoçou e quer comer, e tomou insulina só para o almoço e quer comer a sobremesa. Então você consegue ver quanto de insulina tem agido para poder complementar. Eu sempre faço isso. Isso aqui a gente não mexeu na configuração, mas é configurável, porque depende de cada pessoa. Como a gente não sabe como calcular o de Luísa, a gente acaba usando isso aqui mais ou menos informativo, né? Então agora que a glicemia dela às vezes fica bastante alta, eu uso isso aqui para saber se eu devo aplicar a insulina para corrigir a glicemia ou se ainda tem insulina agindo no organismo dela e a tendência é baixar, né? Como o Libre também, ele apresenta uma seta de tendência. Então a gente consegue saber se aquilo ali está se estabilizando ou se está subindo, ou se está descendo ou subindo muito rápido. Você também, quando você troca o sensor, isso aqui ajuda bastante. Você deve fazer uma calibração. O que é a calibração? Você aperta aqui e você mede no dedo e vê quanto é o valor que está dando no glicosímetro normal e coloca aqui. E aí o algoritmo se ajusta, né? Mas isso a gente raramente precisa fazer, né? Bem raramente, muito raramente. Outra coisa interessante também é que mesmo quando o sensor do Libre acaba, né, porque dá aquele tempo, 14 dias, ele diz, ó, inicia um novo sensor. Esse rapazinho aqui, o aplicativo continua recebendo por até 12 horas. Então ele avisa, ó, você tem mais 12 horas para poder iniciar um novo sensor no aplicativo. E aí você continua recebendo leituras e a experiência que a gente teve era que era razoavelmente fiéis, não tinha nada assim, né, de estranho nas leituras que a gente estava recebendo. Aqui também você consegue, né, ver as leituras a cada 5 minutos, tá vendo? Ó, tem todas as leituras das últimas 24 horas. Né, mãe? Você vai colocar e aí ele mostra aí quanto foi. Então, por exemplo, se você esqueceu de anotar, tem verde também, viu, minha gente, ó. Se você esqueceu de anotar, se você esqueceu de anotar, né, no relatóriozinho que você faz para mostrar para o seu médico, para o seu nutricionista, por aqui você consegue ver o valor. Então, isso aqui ajuda bastante, principalmente se eu não estou em casa
e ela esquece de anotar, ou alguém esquece de anotar. Quando eu chego de noite, eu consigo ver, né, 2 horas depois da refeição, quanto foi, aquelas coisas todas. Sim, outra coisa, além de você conseguir ver pelo celular, você consegue também, no caso do Spike, você consegue ver no Apple Watch, por exemplo. Né? Mas, de qualquer forma, você precisa ter o celular perto de você, porque o transmissor não manda os dados direto para o Apple Watch. Ele manda para o celular e o celular é que manda para o Apple Watch. Gente, também o Libre eu gostava de colocar no bumbum, porque não aparecia muito, ninguém me perguntava muito o que é que era. Mas para colocar o Knight Rider, ele tá no braço. Mas no Miau Miau você pode colocar ele no bumbum, na coxa, no braço, em vários lugares, né, que... Você tem que arrumar um jeito de fixar. Como o nosso Knight Rider não é a prova d'água, então a gente tem que ficar tirando pro banho. No bumbum a gente tinha que ficar tirando a kinésio, né? Mas agora usando essa estratégia de usar a kinésio por cima do sensor e botar o Knight Rider e usar outra kinésio por cima, talvez a gente possa colocar no bumbum também, né? E usando a prova d'água você pode colocar onde você gosta, porque você prega tudo com fita e não precisa ficar trocando, ok? E aconteceu já uma vez eu tomar banho com o Knight Rider sem ser a prova d'água. Ela esqueceu de tirar. Foi. Aí, graças a Deus voltou a funcionar. Não chegou a molhar, ela tava com a fita por cima, foi quando ela tava usando no bumbum, então ela tava com a fita por cima, então tomou o banho, mas não chegou a entrar água no aparelho, né? Apesar da kinésio não ser a prova d'água, né? Mas ele não deixou entrar de qualquer forma, certo? O que foi muito bom. E outra coisa, quando você troca o sensor, né? Você tem aqui, ó, no menu, informações sobre o sensor. Então, quando você iniciou o sensor, quanto tempo tem? Peraí que não tá focando, não. Acho que deu pra ver. Depois eu tento ver uma forma. Quanto tempo tem? Quando você vai trocar o sensor, você tem que parar o sensor, então tem o botão Stop aqui. E quando você coloca o novo sensor, você coloca Start. Aí ele vai mostrar os dados do novo sensor, ok? E acho que depois de 1 ou 2 horas, ele pede para você fazer a primeira calibração. Como é que eu configuro o dispositivo para saber que o Spike está dentro daquele dispositivo? Quando você tem aqui no menu a configuração do transmissor. Então é muito simples, você escolhe o tipo do transmissor, no caso da gente Bluecon, né, que é o tipo desse transmissor, e você coloca aqui o nome dele. O nome dele vem, né, na lateralzinha dele, tira aquilo para mostrar. Você tem aqui, ó, o código dele, Blue alguma coisa, que é o que você coloca. Ele mostra o status, se está conectado ou não, e o nível da bateria, que no caso do Knight Rider não é muito confiável, porque ele fica sempre mostrando 100%. Né? Então você não sabe quanto exatamente tem de bateria. No Miau Miau, a resenha que eu vi, é que esse nível de bateria é mais preciso. Então você sabe se você pode passar o dia fora de casa, que você não vai precisar trocar bateria, ou se você deve levar uma bateria ou trocar antes de sair. Então, e como é que a gente consegue? Isso aqui, esse celular tem que ficar junto com ela. Então ela pode, né, ou com o Apple Watch, ou pelo celular, checar sempre como é que está a glicemia. Não precisa ficar lendo através do leitor do Libre. Ela olha aqui e ele alarma se tiver abaixo ou acima de certos valores que você configura. Mas como é que eu faço para poder acompanhar, principalmente durante a noite, que para mim tem sido bastante útil, para poder acompanhar ela? Então a gente usa, né, a gente cria, na verdade, um site chamado Night Scout. Então como é que funciona isso? Não, a gente não vai conseguir mostrar porque o celular da minha mãe está gravando no carro. Mas eu vou mostrar depois no computador. Então ele tem, né, um site que eu vou colocar também aqui, né, a gente vai colocar com todo o passo a passo. Infelizmente é em inglês, mas basicamente o que você faz é você copia
né, um projeto que já existe, já pronto, tem algumas poucas configurações que você precisa fazer. Ele, nesse projeto, né, desse site, tem um banco de dados onde você configura o seu Spike, né, qual é a URL, né, desse site, e ele vai ficar mandando os dados, né, via internet. Então você tem que ter pacote de dados ou então Wi-Fi para poder enviar esses dados. No caso eu tenho pacote. E aí ele fica gravando isso aí, e quando você abre o site, ele mostra quanto é que tá a glicemia. Não é exatamente a mesma interface que tem aqui, nesse mesmo gráfico, mas você dá para ver também a tendência, quanto é que estava nos últimos 5 minutos. Né? Você consegue ver, ir para trás e ver valores do passado. Você tem vários relatórios também que você consegue emitir e mandar para o seu médico. Então, por exemplo, o relatório do dia a dia, como é que está a glicemia, né, a cada dia como é que ficou dentro de determinado período. Estatísticas diárias, então, por exemplo, esse gráficozinho aqui que mostra quanto tempo ficou acima, quanto tempo ficou na faixa, quanto tempo ficou abaixo, ele mostra a média, mostra o percentil, né, quanto tempo ficou, qual foi a glicemia de 10% do tempo, de 25%, 75% do tempo, desvio padrão, glicemia máxima, glicemia mínima. Então tem várias informações que podem ser úteis para o seu médico analisar se precisa de algum ajuste ou não. O que mais? Sim, ele também, como Libre, estima uma hemoglobina glicada. E aí você define qual período que você quer ver. O default dele é para um dia, que não faz sentido. Então aqui a gente colocou para 30 dias, né? Mas você pode configurar até 3 meses, que é mais ou menos o que pega a glicemia glicada. E ele mostra também quanto tempo você ficou na faixa alvo, quanto tempo ficou acima, quanto ficou abaixo, a glicemia média e as leituras, quantos por cento você conseguiu capturar. Né? Então, se você usou o dia todo, provavelmente você vai ter 100% de leitura, a não ser que você afastou o celular do transmissor. Mas aí você consegue ter uma noção de quantas leituras você conseguiu capturar, e aqueles dados ali são baseados nisso. Então como é esse negócio, né? As leituras do Libre e do Night Rider. Então, por exemplo, agora aqui, o Night Rider está marcando o valor de 269. Se eu for ler o Libre, tá 230. Então nem sempre bate, né? Quando acontece isso, que a diferença é muito grande, eu vou corrigir. Eita, tá desfocando, olha que legal. Então, se eu vou ter que corrigir e tá dando uma diferença muito grande, eu peço para ela medir na ponta do dedo. Muitas vezes na ponta do dedo tá mais próximo do que o Night Rider tá mostrando, do que o Spike tá mostrando, do que do Libre. Aí eu uso esse valor para calibrar, né, o Spike mais uma vez. Mas é importante dizer que quando eu tenho que corrigir que tá esse valor muito diferente, eu uso o valor do Libre, porque o Libre é certificado, né, pelo FDA, é um dispositivo, vamos dizer, oficial, né? O Spike, ele não é oficial, ele não é aprovado pelo FDA, talvez seja importante dizer isso, ou então pelo valor que deu pela ponta do dedo. Então, na hora de corrigir, eu uso, se fez na ponta do dedo, uso a ponta do dedo. Se usei só o Libre e o Night Rider e está dando uma diferença, eu uso o do Libre para calcular a correção da glicemia. Então, e assim, como eu falei, algumas vezes a leitura do Spike é até mais parecida com a da ponta do dedo do que o do Libre. Então, assim, o que a gente gosta, né? Só para resumir a nossa experiência como tem sido, né? A praticidade, né, de você não precisar ficar escaneando, né? Você com o celular, você, mesmo sem abrir o aplicativo, você consegue ver o valor, né? E mesmo sem desbloquear o celular, você consegue ver, né, que a gente colocou aqui, ó, um gráfico para mostrar, né? Então aqui eu nem desbloqueei, deixa eu desbloquear aqui. Então essa é uma vantagem, principalmente durante a noite, né, para a gente ficar monitorando, não preciso ficar me levantando para poder olhar como é que tá a glicemia dela. E eu configurei também o aplicativo, né, o Night Scout, que é esse site que a gente usa no meu celular para gerar alarmes também. Então eu acordo se estiver muito baixo, muito alta, e vou lá checar. Eu consigo ver valores de glicemias do passado. Então, como eu falei, se eu esquecer de anotar, ou então se eu não estou em casa, ela esqueceu de anotar, eu consigo ir lá depois e ver para poder ter o relatório completinho.
Eu não preciso ficar ligando para casa para perguntar, filha, como é que tá a sua glicemia? Disse, mãe, não sei. Vê lá pra mamãe então, por favor. Aí essa, mãe, que saco, peraí. Aí vai lá medir, porque tem que usar o leitor do livro. Então eu não preciso ficar, porque do meu trabalho, ou de onde eu estiver, ou do meu celular, ou do meu computador, eu consigo abrir lá o site e ver quanto é que tá e a tendência como é que tá. E, gente, a gente usa 2 modos pra... Peraí, deixa eu terminar. O que é que não gostamos? O que é que tu não gosta? Eu não gosto que, tipo, fica machucando minha pele. Ela não gostou desse negócio que segura no começo, porque ficava direto na pele, então ela não queria usar. Até A gente mesmo procura pra eu alternativas. dormir, tipo, ficava... Eu durmo assim. Aí ficava incomodando. Na ginástica mesmo, quando ficava no bumbum, quando ficava um pouco mais alto, incomodava pra eu fazer os exercícios. Quando ela tava usando o bumbum. E aí você deitar por cima também, como ele fica um pouco alto, incomoda. Quando ela também no começo ficou meio assim, né? Porque sabia que eu ia ficar monitorando ela à distância. A gente ficava vendo longe, então ela não quis usar no começo. Mas agora ela vê que é importante, né, Lu? Me ajuda bastante. Outra coisa, como ela falou também no começo, né? Quando os alarmes, eles tocam de madrugada e toca com muita frequência, né? A não ser que você vá lá e desconfigure. Então o celular dela estava configurado para tocar alarme e a gente começou a usar ele mais ou menos na mesma época que ela começou a tomar o hormônio do crescimento. Então a madrugada toda ele ficava apitando. E menino para crescer precisa dormir, né? Então eu acabei desabilitando os alarmes dela durante a noite e deixo somente Hoje tocou no meu. No site. Então a gente tem que lembrar de desabilitar. E somente no site que eu consigo acessar através do meu celular ou do computador. Outra coisa também é que a gente meio que fica tão acostumada a monitorar qualquer tempo, qualquer hora, que quando deixa de receber os dados você fica meio surtado, né? Então quando fica muito tempo lá sem atualizar, e aí eu ligo para essa filha, cadê? Não tá usando não? Mãe, eu fui tomar banho, tirei e não coloquei de novo. Então você também tem que respeitar essa vontade dela e não pode ficar surtando e cobrando que use 24 horas por dia. Afinal de contas, é uma coisa a mais pendurada no corpo dela. Tem que lembrar, no caso da gente que tem sem ser a prova d'água, tem que lembrar de ficar tirando, né? Para não correr o risco de entrar água e estragar. E como Libre, ele também gera muita curiosidade. Então as pessoas perguntam, o que é isso no teu braço? O que é isso no teu braço? E ela mesmo, e eu acho que todo mundo que usa, acaba ficando de saco cheio de ter que responder, né? Não vontade de gritar pro Japão ouvir. Porque cansa, gente, cansa. Apesar da gente explicar que é natural, essa curiosidade é uma coisa diferente, né? Que é melhor explicar, e aí a pessoa não vai perguntar de novo, do que responder de qualquer jeito e não matar a curiosidade daquela pessoa. Mas realmente ela às vezes fica chateada do tanto que perguntam, né? Mas não deixa de usar por causa disso. Então assim, para fechar tudo, a gente vai comprar um dispositivo à prova d'água, porque eu acho que vai ficar mais fácil. E a dúvida da gente era o Night Rider à prova d'água ou Miau Miau. A diferença de preço não é tão grande. E a gente, pelo que a gente tem estudado e lido, o Miau Miau tem uma série de vantagens em relação ao Night Rider. Então provavelmente o dispositivo à prova d'água que a gente vai adquirir é o Miau Miau. E aí eu me comprometo a fazer uma nova resenha do Miau Miau assim que a gente receber o nosso, ok? E se alguém tiver dúvida ou quiser algum outro esclarecimento, alguma coisa que a gente deixou de falar no vídeo, por favor, coloque nos comentários, né, Lu? Ou então eu também vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Vocês podem deixar no direct. Deixar as dúvidas de vocês, ok? Então espero ter esclarecido aí a maior parte das dúvidas de vocês. E eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis tentar passar todas as informações que era do nosso conhecimento. Então, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. E qualquer dúvida, deixem lá no direct do meu Instagram ou deixem aqui nos comentários dos vídeos. Um beijo. Tchau.